No seu auge, ele foi um dos melhores jogadores do mundo. Dono de um chute poderoso e extremamente fatal, Adriano teve uma carreira repleta de altos e baixos. Com vocês, a história de Adriano, o Imperador. Adriano Leite Ribeiro nasceu no dia 17 de janeiro de 1982. Adriano foi criado em uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro. Sua história no futebol começou nas categorias de base do Flamengo. Desde cedo, Adriano já chamava atenção por conta da sua força física e por causa do seu poderoso chute com a perna esquerda. Aos 18 anos, ele subiu para o time profissional do Flamengo, no ano de 2000. Ainda nesse ano, Adriano foi convocado pela primeira vez para defender a seleção brasileira. Pouco tempo após subir para o profissional, o futebol de Adriano já despertava o interesse em times europeus. E antes mesmo que ele pudesse começar a construir uma história no Flamengo, em 2001, ele é contratado pela Inter de Milão. E logo na sua estreia, Adriano marcou um gol contra o Real Madrid, e ainda por cima, no estádio do time espanhol. Isso, de fato, foi um grande indício de que Adriano não seria apenas mais um bom jogador. Porém, mesmo sendo visto como uma das grandes promessas do futebol mundial, Adriano foi emprestado para a Fiorentina, para que ele pudesse ganhar mais experiência. Pouco tempo depois, ele foi emprestado novamente, mas agora para o Parma, ainda da Itália. Na Fiorentina, ele disputou 15 jogos e marcou 6 gols. Apesar das passagens rápidas por esses times, o Imperador jogou bem e acabou retornando para a Inter de Milão no ano de 2004. No Parma, ele jogou 45 jogos e marcou 26 gols. Quando ele voltou para a Itália, Adriano simplesmente deslanchou na Inter, tendo marcado 15 gols em 16 jogos, ou seja, uma média de quase um gol por jogo. Essas boas atuações renderam a ele a vaga de titular absoluto no time italiano. Na Copa América de 2004, Adriano foi convocado pela seleção brasileira e conseguiu conquistar o título com o Brasil, sendo que ele foi extremamente decisivo em jogos importantes e terminou eleito o artilheiro e o melhor jogador daquela competição. Dali em diante, o futebol de Adriano só melhorava com o tempo, e aquele humilde garoto do Rio de Janeiro começou a ganhar a atenção do mundo inteiro. Na Copa das Confederações, Adriano novamente conquistou o título com a seleção e foi eleito o melhor jogador e artilheiro do torneio. O futebol dele encantava tanto que os torcedores da Inter de Milão começaram a o chamar de Adriano, o Imperador, fazendo referência ao imperador romano Adriano. Na Inter, Adriano estava fazendo história e conquistando muitos títulos importantes. Mas, quando chega o ano de 2006, durante o auge da carreira de Adriano, um acontecimento de alguns anos atrás começou a pesar na mente do imperador, e a sua história no futebol nunca mais seria a mesma. O pai de Adriano, infelizmente, havia falecido em 2004. Até ali, ele tinha conseguido suportar esse fardo, mas por algum motivo, naquele ano, esse fato começou a destruir o seu psicológico, e ele acabou entrando até em depressão. O futebol dele foi caindo de rendimento e o imperador ia se declinando cada vez mais, sendo que as coisas pioraram de vez quando ele começou a ter problemas com o alcoolismo. Na Inter, ele passou aquela temporada praticamente inteira sem marcar um gol, e na Copa do Mundo de 2006, as suas atuações foram muito fracas, e ele sofreu muitas críticas da imprensa brasileira. Na temporada seguinte, em 2007, a fase de Adriano era tão ruim que ele acabou não sendo nem mesmo inscrito para a Liga dos Campeões daquele ano. Todos esses problemas faziam com que Adriano fosse perdendo cada vez mais a confiança do técnico e da torcida. Ele até tentou recuperar a boa forma com o início da temporada na Itália, mas as coisas não saíram como ele esperava. Adriano, que naquele ponto estava nitidamente triste, manifestou então o desejo de retornar ao Brasil. A Inter, que também não estava satisfeita com o seu desempenho, decidiu então ceder o pedido dele. E no ano de 2008, o São Paulo consegue a contratação de Adriano por empréstimo, para jogar um período de 6 meses no time paulista. No São Paulo, porém, Adriano conseguiu recuperar o seu bom futebol
e mesmo jogando por um período curto, ele teve uma ótima passagem por lá, com uma boa média de gols. E com o fim do empréstimo, Adriano retorna à Itália ainda no ano de 2008. No São Paulo, ele disputou 28 jogos e marcou 17 gols. Quando ele voltou para a Inter, ele conseguiu se destacar em alguns jogos no começo da temporada. Porém, os problemas do passado novamente vieram à tona. E em abril de 2009, Adriano abandonou o treino durante um dia e simplesmente voltou para o Brasil, sem autorização alguma do time italiano. As pessoas chegaram até a pensar que ele estivesse morto, mas na verdade, ele estava apenas na casa da sua família, na Vila Cruzeiro. Alguns dias depois, durante uma coletiva, Adriano afirmou que pretendia parar de jogar futebol por um tempo indeterminado, pois segundo ele tinha praticamente perdido toda a sua alegria em jogar futebol. A Inter de Milão, então, por conta da instabilidade da carreira de Adriano, decidiu reincidir o contrato com o Imperador. E um mês após encerrar os seus vínculos com o time italiano, Adriano acerta sua volta para o Flamengo. Na Inter, no total, ele disputou 177 jogos, marcou 74 gols e conquistou 8 títulos. E no Flamengo, Adriano conseguiu fazer história dentro do clube naquele ano, apresentando um futebol sensacional e sendo o principal jogador do time naquela temporada. Adriano conquistou o Brasileirão com o Flamengo e terminou sendo o artilheiro da competição. Na temporada seguinte, a Roma se interessou pelo bom futebol dele e em junho de 2010 ele foi apresentado oficialmente pelo time italiano. No Flamengo, nas suas 2 passagens, ele disputou 94 jogos, marcou 46 gols e conquistou 6 títulos. Porém, o que todos temiam acabou acontecendo novamente. Adriano não conseguiu brilhar da mesma forma que tinha feito no Flamengo e acabou tendo uma passagem apagada pelo time italiano. Em seguida, ele passou por vários clubes, como Corinthians, Atlético Paranaense e até mesmo o próprio Flamengo novamente, mas todos sem sucesso nenhum, sendo que ele faltava na maioria dos treinos e constantemente se envolvia em polêmica fora dos gramados. Adriano, atualmente, está com 36 anos e apesar de ainda não ter encerrado sua carreira no futebol oficialmente, todos nós sabemos que é praticamente impossível que ele volte a atuar por algum clube. Adriano, no seu auge, foi um dos melhores jogadores que eu já vi jogar, mas a gente sabe que ele poderia sim ter sido muito mais. Quem sabe se não fosse a depressão e os seus problemas fora de campo, talvez ele poderia ter sido até o melhor jogador do mundo, porque futebol para isso ele tinha, e de sobra ainda por cima. Pessoal, antes do vídeo acabar, eu queria pedir para vocês darem uma conferida nesses fones Bluetooth, em oferta com 3 meses de garantia. Sério, eu já comprei o meu e eu garanto, gente, a qualidade é incrível. Confere aí, tá super em conta e você não vai se arrepender. O link tá na descrição do vídeo. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar o meu trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí e não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Dá uma conferida se você quiser nos vídeos do meu segundo canal. É um canal sobre curiosidades e mistérios e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Diga nos comentários quem vocês querem que seja o próximo jogador que eu conte a história. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!